Olá pessoal, saudações a todos. Como sempre, uma honra falar com vocês por aqui e espero que vocês estejam acompanhando aos vídeos que eu tenho passado aqui, que eu fiz esses últimos dias, referente a uma onda meio densa, a uma frequência muito baixa, que quem é sensível está percebendo, e isso está relacionado com vários acontecimentos em diversos ramos, vamos dizer assim, em diversos segmentos da sociedade. A gente tem acontecimentos densos acontecendo desde o social, o cotidiano das pessoas, a questão aí, né, de como é feita a administração do país e também, lógico, no entretenimento. Então, há um momento muito crítico, um momento de trevas, um momento denso, um momento pesado, e isso está diretamente relacionado com muitas coisas estranhas que estão acontecendo. Bom, é um momento de se preservar energeticamente, é um momento de cuidar do seu campo vibracional e também entender todo esse processo, porque muitas pessoas não vão associar uma coisa com a outra, não vão entender os processos e até quem está no meio também muitas vezes nem sabe por que estão fazendo ou participando. Mas eu tenho revelado aí alguns episódios, né, aqui no canal relacionados a essas frequências e essa semana eu falei de algumas coisas relacionadas a uma série de eventos, vamos dizer assim, de diversionismos musicais que estão acontecendo no Brasil. Isso está no mundo inteiro, né? Mas o Brasil se tornou rota e essa questão da frequência mais baixa está realmente impregnada no Brasil. E a gente tem então esses shows acontecendo e quem assiste aqui o canal já deve ter visto os vídeos. Se você não viu, eu aconselho você a ver e entender um pouco. E antes de mais nada, aqui não é um combate aos fãs, não é um combate a de repente você que chegou aqui e gosta, e nem é um combate ao artista em si ou ao evento em si. Nós estamos num planeta que, entre aspas, é tudo democrático, né? Vamos dizer assim essa palavra, mas vamos a outra coisa mais importante, né? O livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio está relacionado também com o plantio e a colheita. Então, todo mundo é livre para colher, mas o plantio não é obrigatório, né? Então você planta se quiser, se não quiser não planta, mas uma regra é básica, você planta aquilo que colhe, né? Então a coisa é muito básica, muito simples assim de entender. E as pessoas, né, a gente tenha visto muita gente percebendo quanto isso está sendo pesado na vida delas, e elas assim mudaram suas posturas, né, em função de novas escolhas. Então o vídeo não tem função de polêmica nem nada, mas sim a função de orientar e uma postura, né, um posicionamento nessa questão que a energia ela se manifesta em diversos níveis, né, e ela se manifesta em diversas formas. Então cabe a você, se você ainda não está nessa postura do discernimento, curta a vida bastante, né, um dia você pode acordar ou não, mas aqui não é um combate aos fãs nem nada, né? Porque as pessoas reconhecem o trabalho artístico, a fama, o sucesso, tudo isso aí tem um peso muito grande. Mas, por outro lado, acho que a sua vida tem um peso maior ainda, né? É um bem mais precioso que você tem, é a sua vida. E ela tem que ser levada com muito cuidado, com muito amor, né? Então, se você entender isso que eu estou dizendo, você vai perceber muitas coisas profundas. Mas o objetivo, então, é explicar para as pessoas, dar esse insight e perceber por quê. Ao contrário de outras pessoas, essas já estão mais no nível sensível e elas estão sofrendo muitas vezes porque não estão entendendo os processos, mas elas já percebem que esses processos estão influenciando elas, né? E hoje eu vou falar de um dos artistas que fizeram um show no Brasil, tanto em São Paulo, ali no Allianz Parque, né? Um show que foi muito forte, muito pesado, aconteceu no dia 11 do mês de setembro, desse mesmo mês, e depois ele fez o show lá no Rock in Rio, né? Um evento que está acontecendo, e é interessante, né? Parece que o Brasil inteiro está lá, está lotado, tem aquelas imagens aéreas cheias de iluminações, assim como aconteceu também na capital paulista, no Allianz Parque.
Fenômenos como, por exemplo, tremer, pessoas perceberem coisas estranhas, foram relatados. Tremer o quê? O chão, né? Como aconteceu em Roma. Eu comentei no vídeo que eu falei sobre o The Weeknd. E ontem, né, sexta-feira, subiu também o vídeo falando sobre a Katy Perry, que também fez show no Rock in Rio. Mas hoje, nesse sábado, eu gostaria de explicar um pouquinho melhor sobre essa frequência, né, dos shows desse artista, o Scott, né, o Travis Scott. E realmente, como eu expliquei anteriormente, é uma frequência muito mais básica, uma frequência, quando eu digo básica, está aqui relacionada com a parte das energias baixas do corpo, né? Energias elevadas, cabeça, energias básicas, a parte da cintura para baixo, que são os chakras inferiores. Quando eu digo inferior e superior, não desmereço os chakras, mas sim como se dissesse que cada um tem a sua vibração, né? E o entendimento é praticamente esse, cada um tem sua vibração, e os chakras básicos, o chakra mais baixo, né, ele vai trabalhar mais com energia sexual, uma energia densa, uma energia da terra, uma energia muito mais pesada, enquanto os chakras superiores vão trabalhar com energias mais relacionadas ao cosmos, ao infinito, à intelectualidade, à espiritualidade. Então a gente tem muito claro isso acontecendo com as vibrações das músicas. E eu vou passar aqui um pouco, né, dessa questão, porque assim, quando você tem um som que traz desconforto, é porque você é uma pessoa sensível e percebe que aquilo não está fazendo bem. Pense assim num animal, pensa num gato, num cachorro, né? Tem ruídos que incomodam eles e não incomodam o ser humano normal, porque a frequência que eles alcançam é muito mais elevada, então eles estão muito mais atentos e muito mais sensíveis a ruídos. Quando você eleva a sua frequência, você automaticamente captará uma gama de frequências muito mais especiais. Então alguns sons se tornarão incomodantes, né? Esses incômodos sonoros, eles vão trazer desconforto. Então, por isso que eu falo, não é um ataque, mas sim um conteúdo assim informacional. Uma coisa que de repente às vezes a pessoa tá, como acontece muito isso, a pessoa vai ao show e ela fala, puxa, eu percebi isso, tal coisa, eu voltei dessa maneira, e depois que ela começa a entender os processos, ela percebe o quanto ela estava lá de uma forma forçada. Não porque puseram lá força ali, mas porque todo mundo foi, a pessoa acabou indo também. Então, olha só, pessoal, que interessante. Vamos pensar no seguinte. Quem é cristão sente um incômodo muito grande, porque as dimensões, como eu já expliquei, elas estão muito claras. E que dimensões que atingem uma frequência de show como desse artista, né? Muitos até pagam para ver e não percebem. Nem pagando não percebe, né? Ou muitos estão lá porque realmente querem isso. Então aí é a opção de cada um. Mas olha só que interessante. Vamos pegar, né, a ideia dele. Deixa eu colocar aqui, ó. Quando se fala, né, a gente tem a origem dele, né? Travis Scott é uma pessoa que começa aí com a internet, né? Fazendo músicas, né? Ele usava lá o MySpace para fazer músicas, gostava muito de fazer o próprio rapper, né? E ele acaba então chegando nos níveis mais elevados porque algumas músicas dele que ele fazia na internet acabaram despertando, né? Aquele olhar dos críticos, das pessoas que sabem como funciona o shows business, né? E nesse território, então eles sabem como cooptar as pessoas para fazerem sucesso, tá? Então ele é um rapper que rapidamente ele se torna o principal astro do hip hop. A ideia dele, né? São realmente trabalhar com esse estilo musical, mas esse estilo muito mais mesclado. O que eu percebo na obra dele, né, no trabalho dele, é uma mistura um pouco como o trap, o hip hop, o rap, em um estilo psicodélico, mas bem energético, com uma alta produção, né? Os shows dele são de alta produção. E basicamente, né, é mais um que ficou famoso com a internet, né? Quem conhece as histórias do outro que eu falei. Naquela época ele conhece um produtor muito famoso, né?
que também está ligado a outros rappers famosos no mercado. Vocês podem ver a história dele na internet. Mas só para vocês perceberem que o sucesso não é por acaso, né? O sucesso tem um monte de coisas por trás, envolvidas com pessoas chaves, que elas vão trazer um caminho, né? Revelar um caminho para ser seguido para atingir o objetivo. Parece que não, né? As pessoas vão lá no show, pulam, curtem, mas a carga esotérica e a carga de ocultismo dos shows dele é uma carga assim que ela não aparece na cara, né? Assim, é pesado, mas ela se revela se você tiver um olhar muito detalhado. Até então é só um show de baderna, um show de psicodélico, um show mais forte. Mas a gente tem, né, noção aí do poder, de quanta energia ele movimenta ao ponto de fazer tremer chão, ou ao ponto de acontecimentos mais bizarros que mexe até com os fãs, né? Então olha que interessante, vamos pegar isso aqui, ó. Deixa eu só ajeitar para ficar mais fácil. Aí. Deixa eu pegar esse pedaço aqui. Pensa assim, ó, quando você olha essas imagens, né, de alguns CDs dele, de músicas dele, dá uma olhada, né? Isso aqui passa despercebido para quem não entende sobre ocultismo ou sobre a manipulação, né, da simbologia de imagens. Então muita gente olha isso aqui e fala, não tem nada a ver, já está tendo um cotidiano, né? Quanta gente você não olha ali que tem lá, que nem lá o before rodeio, né? Dias antes do rodeio, a situação da pessoa ali, né? Ou aquela outra imagem da fumacinha. Então tudo isso aí são coisas que as pessoas olham e falam, já está no cotidiano, né? Por que se preocupar? Então esse é o nível que as pessoas estão, né? Como que se diz? A normalização de todas as coisas diferentes, de todas as coisas mais pesadas. Porém, né, a gente chega sempre naquela dúvida. Isso acontece porque a pessoa sabe que tem que ser desse caminho para manipular o sistema, ou o sistema faz a pessoa ser nesse caminho para ela ser um exemplo aos outros. Sabe? São coisas que as pessoas têm que começar a pensar. Né? O artista ele faz isso sem perceber, ou ele sabe que o caminho é esse e faz de propósito. Tá? São perguntas que você tem que começar a entender as respostas. Porque tem os dois níveis também. Né? E uma coisa interessante quando você pega o trabalho do Travis, do Scott, né? Travis Scott, você vê isso aqui, por exemplo, no show dele no Rock in Rio, onde ele canta 5 vezes a mesma canção. Né? A mesma música foi cantada 5 vezes. Porque a música é muito boa e o pessoal adora, ou tem alguma informação como um mantra, né? Onde o negócio tem que ser repetido várias vezes. Vocês conhecem mantra, né? Que é o trava-mente. Então são músicas e notas e coisas que vão levando a isso. Pensa assim na situação, né? Um dos trabalhos que ele faz quando ele conhece um produtor famoso, né, que o sonho dele realmente era ser rap, é o primeiro álbum que chama All Faraó, né? All Faraó, ou seja, Coruja e Faraó, para quem não entende. Então, se você pegar o trabalho desse primeiro álbum dele, né, a gente tem lá a simbologia de coruja. É por um acaso que a pessoa faz uma capa desse jeito e um título desse, All Faraó, né? Travis Scott, ó. É por um acaso que existe isso aqui? Não é, né? Ou é só porque é bonito? Ele podia colocar uma outra ave, né? Ou maritaca, ou calopsita. Então põe lá calopsita faraó. Não, né? Se associa coruja com faraó. E como eu falei no vídeo de ontem da Katy Perry, toda vez que se mistura Egito e música, a gente já sabe como o cultismo está rolando solto, né? Porque música trabalha com frequências. Faraó é a representação do mal, né? Egito, se a gente pegar a palavra em si, ela revela escravidão, né? A gematria de Egito é escravidão. Então se junta tudo. E a coruja, o que nós podemos falar dela? Então, quando a gente tem toda a questão de quem tiver o privilégio de visitar o Egito, verá que tem muita referência à coruja, né? Então você vai lá para o Egito e você vê imagens como
né? Você sempre tem lá nos livros de Egito coruja, olha lá, o 16 lá é a coruja. Aí você fala, nossa, caramba, aí você vê papiros com coruja, né? Você vê pinturas com coruja, tudo tem uma corujinha ali, né, no meio. Ó, mais uma coruja. Então, por que essa vontade de coruja toda hora, né? Por que aparece corujas toda hora no Egito? Coruja, ela tem um significado muito salutar, né? A coruja, ela tem uma revelação muito forte, porque vamos pensar assim, né? Tem algo muito pesado. Pesquisa aí um pouco mais sobre coruja, mas a coruja ela tem dois lados. Ela pode ser a coruja ligada à sabedoria, né, ao aprendizado, então você é a coruja, então preste atenção e olhe o que tem que aprender, ou ela pode estar associada realmente na simbologia egípcia ao luto, à morte, ao que lamenta, né? São animais sagrados de Acópolis, né? Que é uma divindade da lua e está ligado justamente à deusa Neite. Mas quem que é essa deusa Neite, né? Deusa Neite a gente precisa pensar um pouquinho com mais calma, vamos falar um pouquinho de mitologia, mas Neite vem do grego clássico, né, o romanis, que é Neite, e ela é a criadora dos deuses e dos homens, uma divindade funerária, uma deusa que inventa as coisas. Muitas simbologias vão falar chamada ela de Tenuf, né, que é uma deusa egípcia, e ela vem lá do período pré-dinástico, e ela tinha a forma de escaravelho, depois foi deusa da guerra, deusa de caça, né? Nas invenções, por exemplo, o próprio Platão afirmava que fundia-se Neite com sais, né? E pelos atributos da guerra e trazia também, né, além da parte da guerra, trazia a tecelagem, por isso que ela é a deusa da tecelagem. E mesmo assim ela tinha um animal simbólico que era a coruja consigo, né? Pelo aspecto funerário dela, essa deusa Neite, é a deusa que protege os mortos, né? Ela faz parte da questão funerária. E, e é interessante, né, que como ela é representada como uma mulher que protege, né, a deusa protetora dos mortos, ela também será manipuladora de toda essa questão energética da morte, né? Muitas vezes no Egito Baixo, né, no Baixo Egito, ela é chamada lá com uma coroa vermelha, né, que ela vai ter escudo e arcos, mas também ela é representada com coruja, tá? É bem interessante quando você pesquisa um pouco sobre a, a deusa Neite, né? Mas a gente pegar uma coisa mais profunda, você vê a lua de Vênus, uma das luas de Vênus chama Neite. Olha que interessante. Então, e está ligado lá com Arcópodes também, né? Que são os animais simbólicos do Egito. E da Grécia também tem muito nessa mitologia. Então, olha quanta coisa profunda. Pensa um pouco, né? Além da coruja estar associada com o ocultismo, né, e com tantas coisas, o que mais que a gente pode pensar de coruja? Vou assim, passar o básico para vocês. Vocês que acompanham aqui o canal sabem que eu já falei isso aí na época de Páscoa, por exemplo, né? Se você pegar a estrela Istar, né, ou a Inanna, que é a deusa suméria, ela também, né, tem a coruja como o principal símbolo de Istar, né? Tanto é que Páscoa é Easter, né? Tem a ver com Easter. E a Páscoa pagã, né, que a gente sempre comenta aqui. Isso aí quem acompanha os vídeos sabe. E está também associada com o planeta Vênus, que é a estrela da manhã, né? A estrela Inanna, ela vai ter uma conexão, vamos dizer assim, com a lua crescente, né? E está tudo na cultura, se você pegar na cultura suméria, né? Toda essa história aí da deusa Inanna. Se a gente pegar a coruja mesmo no ocultismo, ela faz parte das aves de rapina, né? E aves de rapina tem um significado muito forte. Animais solitários, são animais noturnos, né? Presta atenção em tudo isso que eu estou falando. E eles são encontrados, né, em todo o planeta, menos na Antártica, né? E até mesmo lá em cima, na Groenlândia. Então no sul, chega na Antártida, você não vai ver coruja. Mas na Groenlândia você consegue ver algumas corujas, né? E ela sempre traz, então, né, essa questão
religiosa muito forte. As corujas, elas, além da associação com sabedoria, nós temos a questão da pequena coruja, né, que é o símbolo da deusa Atena, que é um dos epitetos, vamos dizer assim, da Atena, que é o Galcupes, né, tem os olhos brilhantes, e essa palavra vem, né, dos Galcupes, vem os Gálculos, né, que significa brilhante, que significa o quê? Ops, olho, né, e a própria palavra Glaucus, né, que vem com coruja. De tudo isso aí tem a mesma raiz, da mesma palavra. Então, é um pássaro que consegue, através dos olhos grandes, ver na escuridão, e está ligado com a parte noturna, e está intimamente ligado a Atena, né, associado a essa deusa da sabedoria. E Atena também já foi retratada em alguns locais da Antenas, né, atenienses, com moedas, com várias versões, moedas antigas, com 500, 600 anos. E a coruja, ela habitava, né, a Acrópole, e ela era protegida, porque se imaginava que ela traria muita vitória às batalhas, tá? Ela também é ligada às sociedades secretas, né? Não é o fundo que eu quero chegar aqui, mas deu uma pesquisada também das corujas, né, nas sociedades secretas. Mas preste atenção nisso, porque as corujas, além disso, elas vão simbolizar, se a gente pegar na Bíblia, em Levítico são textos muito fortes da Bíblia, pegar Levítico 11, do versículo 13 ao 18, e Deuteronômio também, 14, vão estar colocados ali, por exemplo, a proibição de serem comidas, porque elas são aves impuras, né? Proibidos. E na Bíblia a própria coruja está associada à desolação, ao vazio, à solidão, à destruição. A profecia da destruição de Babilônia pelo profeta Jeremias, né? Jeremias 50, versículo 9, vai falar isso. Então, a Bíblia não vai falar de uma forma explícita que as corujas são más, mas eles consideram como um mau presságio, e está justamente associado ao julgamento, tá? E a desolação. Então, coruja tem muita coisa profunda. Mas voltando, né, a entender um pouco, para não sair disso, se está ligado lá com Neite, né, ligado como mãe de Atenas, né, ou seja, a famosa coruja jovem. E aí a gente pode pensar o quê, né? Que ele tem muita relação com coruja, né? Além da questão da coruja, a gente pode pensar que ela carrega um povo com uma ideologia que serve o quê, né? O faraó. Então é isso que ele mostra no seu trabalho. Isso que eu falo, o artista, que ele serve a quem? Ao faraó, tá? Então a famosa coruja jovem. Inclusive tem entrevista dele que ele fala claramente que ele não quer a noite. Aliás, não quer o dia, ele fica na noite, né? A noite que ele vive. Então ele mostra realmente claramente, de uma maneira muito lúcida isso, tá? Então ele seria uma pequena coruja que está servindo ao seu grupo, né? E aí você tem evidências muito interessantes para se pensar nesse ocultismo dos shows dele, que são geralmente, vamos pensar assim, né? Deixa eu colocar aqui, por exemplo, a deusa Neite, que vocês estão com dúvida como que ela é. Deixa eu colocar aqui, ó, a deusa Neite, né? Isso aqui é lá do Baixo Egito, que ela está com a fitinha vermelha, tá? Então o trabalho dele, o Whole Pharaoh, né? Então tá lá, com toda aquela questão. E a parte da noite tá bem claro, né? O Dance of Moon, que foi o outro trabalho dele, que revela todo esse lado mais oculto, mais escuro, que ele quer a noite, né? Vive a noite. A gente pegar, por exemplo, a própria faixa do álbum On the Moon, né? Dance on the Moon, que é Dançando na Lua, você lê a letra disso e você simplesmente fica assustado, porque é uma letra, né? Nem vou falar aqui porque é muito forte, é uma letra que vai falar sobre apologia ao consumo de trocas, né? Sexo e álcool. Então, é uma música que fala só de rebeldia, né? Que é uma característica do anticristo, né? Característica demoníaca. O que é demoníaco? Que separa, demos quer separar, né? O diabo separar.
Então são coisas bem interessantes para se pensar, porque um sucesso desse é por acaso, porque escolheu a coruja, porque põe o nome Faraó, porque tem um CD que uma faixa que chama Dance on the Moon, né, dançando na lua, né, ou dançando sobre o luar, uma coisa assim. O outro trabalho, né, que é interessante, que essa música, né, mudou a vida dele, e ele acaba até fechando com a própria gravadora do Kanye West, né? O Kanye West tem a gravadora que chamava acho que é Good Music, se eu não me engano, né? Então aquele jovem de humilde de Houston, de repente já estava sendo uma celebridade, né? E aí a história do Kanye West, né? É uma história que vocês devem pesquisar, principalmente a fase lá de 2007, como falei no vídeo de ontem. Outro trabalho interessante dele é rodeio, né? É outro trabalho bem interessante para se pensar. Se fala de coisas bem fortes, né? Rodeio é esse trabalho aqui, né? Ó, que interessante. E aí ele vai ter uma música que explode nas paradas, que é a música Antidote. Como que eu posso falar? Foi em 2016, se eu não me engano. Eu acho que foi 2016, foi. E ela explode no dia que ela é lançada. Ela fica ali na parada. Se eu não me engano, acho que em 2016 foi 2 vezes platina, 3 vezes em 2017 platina, né? E 4 vezes foi disco de platina em 2019. É uma música que é forte, né? Para ser platina tem que vender no mínimo 1 milhão de cópias. Então não é fraco o negócio, não. Mas qual é a simbologia dessa música rodeio para ficar tão forte, né? É a música Antídoto. Então dá uma olhada na letra também para você entender por que ela explodiu nas paradas. Mas a gente tem que na minha opinião é uma das coisas mais interessantes, que é o Goose Boops, né? O trabalho Goose Goops, né? Que tem um outro rapper junto. A gente pegar esse nome, Goose Goops, ele vai dar justamente sobre Goose Boops, né? Vai dar justamente sobre a questão de arrepios, né? E vai falar sobre uma cultura que você vê lá, né? Muitas vezes dos carros lowride. Lembra disso aqui? Os carrinhos lowride. É isso aqui, a cultura do que é uma ostentação, né? É uma ostentação e vai mostrar os guetos, né? A própria letra Goosebumps, né? É uma letra bem pesada que vai falar de elementos muito pesados. O clipe é extremamente pesado, né? E as pessoas veem tudo isso aí e ficam felizes, falam, puxa, olha, é o meu ídolo, sou fã dele, né? Sabe que tudo isso aí é uma vibração baixa, né? Quem sabe. Agora, quem não sabe, compra a ideia e fica feliz, né? A gente pegar toda essa questão do Goosebumps, né? Goosebumps, pegar, por exemplo, a tradução da letra, vai falar lá, eu tenho esses arrepios toda vez que você chega perto, né? E you come around here, né? You use my mind, you make everything feel fine, né? Você alivia a minha mente, você faz tudo parecer bem. Eu estou preocupado com esses comentários, aí o number, né? Eu estou muito chapado, isso é muito idiota. I get those goosebumps every time, ou seja, eu tenho esses arrepios todas as vezes. E aí fala que precisa de uma manobra de Hamish, jogue essa, né, a coisa, né, a nádega para o lado. Eu tenho esses arrepios todas as vezes, você que está perto, você joga essa nádega para o lado e vai. Porque eles estão na minha cola, porque eles me querem, bebendo escondido, uma estrela pop, e aí vai, né, tudo é assim. E tô com a minha galera, não posso fazer feio, porque somos de um lugar que não pode ficar, e vai. É uma música assim muito assim, a pessoa escuta, que legal, um sonzinho, mas quando começa a escutar a letra, fala, nossa, é pesado, hein? E com o clipe então consegue ser mais pesado ainda. Tudo isso aí tem um motivo, né? Para justamente, como eu falei, implantar um sistema, criar uma cultura, né? Sempre foi assim na questão musical, né? Não foi atual, né? Essa questão musical mais atual, que é comercial, é justamente implantar. Ó, você tá aí, você tá pagando, seu problema é seu. Se você tá pagando, o problema é seu, não tá impondo nada. Mas se todo mundo tá assistindo, por que você não vai assistir? É mais ou menos isso, tá todo mundo daquele jeito.
E, e aí a gente tem então, né, um épico dele, que quando chega o trabalho do Astro World, que aí é a música Syncro Mode. Nossa, o Astro World é aquela turnê lá de 2021, que tem aquela coisa toda que eu vou explicar aqui para vocês. Mas a música Sick Mood, né? Sick Mood, Sico, S-I-C-K-O, né? Isso aí, a tradução é tipo uma espécie assim, louco, doente, doentio, né? E Sico Mod seria assim, modo louco, né? Modo malucão, né? Vamos usar assim, traduzindo para o português. Eu sempre falo que as coisas não têm tradução, mas só para ter uma noção. E aí o clipe, né? Tem a cabeça de um portão, né? A cabeça é um portão, não é um portal, é um portão porque lembra um parquinho de diversão que ele frequentava lá, né? Quando era criança, o Six Flags, né? E o Travis então se inspira nesse parquinho para fazer esse trabalho aí, que é essa imagem. Deixa eu ver se eu consegui separar aqui para vocês verem. Então é aquela boca, né? A boca é a entrada. Quem não lembra dos parques de diversões assim, né? O Astro World. Então ali era a entrada, entrando na. Então, como ele ficou famoso, ele se inspirou justamente em fazer dessa maneira o trabalho dele. Bom, o que a gente tem aí interessante quando falamos então sobre o Astro World, né? Esse portão aí, né, nessa cabeça, simbolizando o parque, entra pela boca. E aí virou um festival anual que atraía um monte de fãs. Mas em 2021 ocorre 8 mortes ali, mais 2 depois, né? Ou seja, 10 pessoas morreram nesse evento aí. Até fiz vídeos explicando na época, foi em 2021, no Texas. Mas o que você vai assim, o que entender, né, se você está num local que o nome chama lá Synchromode. O que você vai convidado para assistir um negócio que é modo louco? O que pode esperar, né? Por isso que você vê o pessoal pulando, tudo bem doidão. Dá uma olhada nos clipes dele. E ele tem aquele jeitão, né? Ele encara a pessoa e começa. Ele pega uma pessoa no palco lá e começa a encarar e falar com a pessoa ali. Só pega uma ali, né? E todo mundo quer ser essa pessoa. E cria aquele ambiente que não tem ar, né? Você vê que as pessoas estão sufocadas, aquela coisa, ou aquela situação que quem já entrou em grandes eventos sabe. Se você tá assim, você tá de um jeito. Se você faz assim, você não consegue mais voltar o braço. Se você quer levantar, também você não consegue. Então, as pessoas muitas vezes pulam para pegar ar, né? Nesses shows assim. Então é muito louco, né? Que nem o pessoal brinca. Mas o que você vai esperar de um evento que tem um panfleto dessa maneira aqui? Olha o panfleto. Panfletinho aí. Você foi convidado para um show, né? Você comprou o ingresso lá e vem esse panfletinho aqui. Então você tem as mãozinhas, você tem uma caverninha ali, Live Houston, né? Tá ali, né? Open Your Eyes, Eye Roller New Universe, né? Então abra seus olhos para entrar num buraco aí do novo universo, Astro World, Heart, Wind, Fire, né? Terra, fogo e vento, né? E ar. Então tá lá, 5 e 6 de novembro de 2021. Young Drug mais ESL, deve ser o nome das pessoas aí que estavam lá, né? Mas tá aí, a turnê no Texas. Então imagina, aí você tem uma simbologia aqui que são mãozinhas, né? Aí você fala, não, são mãozinhas. Aí quem é pego despercebido fala, caramba, né? Principalmente os esotéricos, né? As pessoas elas falam, não, nós estamos protegidos, porque afinal de contas o que são essas mãos? As pessoas vão achar que é essa mão aqui, né? A mão rança, lembra da mão rança? Essa mãozinha aqui, com o olhinho na frente, proteção, símbolo de proteção, não é assim? A gente pegar, por exemplo, a mão rança, aí o rançar, né? Como o pessoal fala, que é árabe, né? A origem, e significa cinco, que é justamente os 5 dedos da mão humana, né? Por isso que chama Hansá, que é os 5 dedos. E interessante que pro pessoal, né, que é do islamismo e do judaísmo, eles vão considerar como um amuleto contra mal olhado até.
mas também o símbolo é conhecido até como mão de Deus, né? Shansar, que nem muitos falavam, a própria mão de Fátima, e a mão de Hansá, então, né, na simbologia oculta, ela representa o desenho da mão direita e os dedos possuem a mesma proporção, mas no centro tem um olho, né, que é um dos símbolos que está até também lá colocado a estrela de Davi, né, em algumas outras simbologias. Justamente fortalecer a ideia de proteção, tá? Tudo relacionado à sorte e outras coisas mais. Se a gente pegar no budismo, a Hansá ela é a Abhaya Mandra, né? Que é aquela mãozinha ali para afastar a sensação de medo. Pode ser que seja colocado isso no panfleto? Pode ser. Mas o olho de Horus, né? Está muito mais associado com isso, na minha opinião. E aí entra novamente na questão egípcia, né? Se a gente pegar o que significa, por exemplo, o olho de Horus, né? É um significado mais egípcio, que tem muitas vezes a ver com isso, que é o Yudá, né? Que é o símbolo de poder, proteção, que tem a ver justamente com força, vigor, né? E é o mito, né? Do Osíris, do Horus, o filho de Íris e Osíris, né? E Horus foi conhecido como vários nomes, e muita gente usa isso como um símbolo de inveja e mal olhado, né? Mas também tem um lado muito mais profundo que, vamos dizer assim, né? A lenda do olho de Horus, ela é feita em duas partes. O olho esquerdo e o direito. O esquerdo é a lua, o direito é o sol, né? E é aquela coisa que Sete arrancou o olho de Horus, né? O olho esquerdo, e ele acabou sendo substituído por um amuleto, que foi justamente esse olho aí, né? Mas quem conhece sabedoria iniciática sabe que muito mais esse olho está relacionado com a glândula pineal. Ou seja, é o tipo de frequência que vai entrar por ali. A mãozinha com o olho é justamente para mostrar, olha, vem aqui um novo mundo, uma nova frequência, vem aproveitar. E você tem claramente isso na própria questão da capa aqui que eu mostrei para vocês. Olha aí como é psicodélico esse túnel aqui. Então você imagina, você vai para um evento que você tem essa entrada, que muita gente acha que a entrada do Astro World é aquela cabecinha. Não, a coisa é mais profunda ainda. A entrada é essa aqui, né? Então imagina, você vai entrar assim, ó, Astro World. Esse é o show lá dele. E aí, né, você vai ter acesso a uma caverninha dessa aqui, que tem lá um efeito psicodélico, né? Então são portais sendo abertos na cara de todo mundo que está assistindo ao show, e as pessoas, né? É pineal na cara mesmo, né? Mexendo na pineal da pessoa. Olha só esse outro panfletinho aqui. Open your eyes to a whole new universe, né? Abrindo seus olhos aí, né, para um buraco aí do universo. Mas dá uma olhada no símbolo ali onde ele está caindo. Tem lá uma plaquetinha escrito Astro World, tem um olho ali olhando e a pessoa entrando num buraco. Tem uma simbologia, dá para fazer um vídeo só dessa simbologia. Então a coisa é muito mais profunda que as pessoas nem chegam a imaginar. Mas se vocês olharem como está caindo, quem lembra do vídeo que eu fiz essa semana que passou sobre o The Weeknd? Então tem lá as linhas do buraco de minhoca, né? A ponte de Einstein-Rose, a Rose, que é justamente quando se junta todas as linhas do espaço-tempo, elas se juntam de uma maneira que elas se unem formando um portal. Então o próprio panfleto mostra um portal e as pessoas falam, não existe, isso aí é teoria de conspiração. Parabéns, então ficamos por aí, né? Cada um pensa do jeito que quiser, ainda estamos no mundo livre, tá? E todas essas frases estão no panfleto, né? Abra os olhos para o universo que a gente vai ver do outro lado, a imagem com a caverna em chama. Então a pergunta que se faz, a pergunta que eu faço assim, é justamente para qual mundo que ele quer te levar, né? É isso que você tem que começar a prestar atenção, se você gosta da obra dele, ou se você quer entender um pouco sobre esses processos aí do ocultismo e dessa manipulação energética dos portais abertos. Porque está lá bem claro, a gente vai se ver no outro lado. O negócio tem uma mão ali com o olho, né, que na minha opinião o olho de Horus tem muito mais a ver com manipulação.
O cara é a corujinha nova, gosta da noite. Então tem muita coisa interessante. E é óbvio que o povo está em estado alterado de consciência, onde fica mais vulnerável. Então que mundo que ele quer levar? É o mundo lá do Goosebumps, né? Aquele clipe maluco, onde há uma apologia a sexo, drogas e outras coisitas mais. Que é isso que a música, que é cíclica, né? A música do tempos em tempos, ela tem levado o jovem dessa maneira, né? Mudar a percepção, né? Quebrar com os velhos, falar que tudo é careta, que o que eles estão fazendo agora é 10, né? Eu também já fui jovem, já escutei os mais antigos falar a mesma coisa, e hoje eu vejo que eles tinham razão nisso. E agora estou eu fazendo a minha parte, né? Seguindo os ensinamentos, mas seguindo também a minha sabedoria, né? O que eu já passei, as coisas muito pesadas, muito densas. Portanto, cabe a você começar a entender que mundo que é esse. O mundo da anarquia, o mundo do sick mod, né? O mundo da loucura, o mundo endoidecido. Porque além dessa quebra com o velho, né, essa quebra com as pessoas que podiam te orientar, com o sistema, mostrando que não tem o dia da manhã, e a gente vê muito claro isso, né, uma legião de jovens, muitos vão embora antes do tempo, e alguns abreviam sua vida, que era para viver 80, acaba vivendo 30, 40, né, porque tomaram decisões erradas, alguns nem chegam nem nos 30 anos. Então olha que interessante quando você tem um ingrediente muito mais forte, que aí depois vai falar, olha, por que você está fazendo esse vídeo, o que você quer explicar, né? Porque aí tem a parte da zombaria, mas zombaria com o quê? Que é o que os jovens são ensinados nesses tipos de postura. A zombar de Cristo, a zombar das culturas, zombar da cultura sagrada, né? Zombar do que os mais velhos falam, zombar de todo o sistema, porque eles são dono da questão, né? Existe aquele velho ditado, quanto menos sabe, mais a pessoa acha que sabe. Então o jovem está começando agora, pouco sabe da coisa, mas acha que sabe tudo, porque por mais que o jovem veja YouTube e aprenda, falta o ingrediente principal, viver, né? A vida, que é a grande faculdade de tudo no planeta. A maior universidade do planeta chama-se vida, e a vida tem tempo. Tempo não se compra, tempo se vive, né? E aí a pessoa não entende isso. Então, mas entra esse ingrediente, que é a zombaria. Mas de que forma? A zombaria, por exemplo, como quem lembra lá do Linex, né? Linex, que eu já fiz sobre o sangue no tênis. Lembra o tênis com sangue dentro? Que ele é uma figura, né? Vou mostrar aqui a imagem dele, que faz esse tipo de papel, né? Da zombaria. O Leonix X, né? Tá aqui, ó. É bem claro que é falado. Olha que interessante. Rapper Kier, né? Olha lá. Desafia a extrema-direita, né, para chegar ao topo das paradas. Como que ele desafia? Né? Desde o tênis, lembra do tênis lá? Né? Ó, com essas imagens, desafiar. É um rapper. Tá? Então é isso que é o desafio. Mas o que ele tem, esse rapper aí que eu comentei? Esse que eu mostrei agora nessa imagem. Ele usa elementos da cultura cristã para zombar. Então pode ver que tem clipes dele que ele está no paraíso, então ele faz papel de serpente, faz, sabe? Então se a pessoa não é cristã, por que ela tem que usar elementos cristãos para fazer um clipe? Isso não, passa de zombaria, né? Seria a mesma coisa a pessoa usar o que ele acredita e começar a tirar sarro. Não é zombaria também? Mas não pode, né? Senão é um problema sério nos dias de hoje. Mas, então se você tiver consciência, você está entendendo o que eu estou falando, né? É só pensar um pouco. Mas aí você tem, né, nessa zombaria, a continuação, né, dessa zombaria num trabalho chamando Stop Trying to Be Good, né? Então pare de tentar ser Deus, né? Isso que ele fala. Mas quem está fazendo esse clipe? Aí essa canção é feita pelo Travis Scott, então faz justamente isso. E aí você vê, olha o tipo de simbologia que tem no clipe. Tem isso aqui, né? Então ele se torna Deus, você vê que tem umas dançarinas ali com fogo atrás, né? Que tipo de Deus que é? Mas para a pessoa desavisada, né? Para a pessoa desavisada, que ela escuta assim a questão da cultura cristã só de plim plim, ela não vai entender. Então ela vai achar que o clipe é um clipe contra as minorias, né? Porque ele está lá como um pastor levando as ovelhinhas de boa. Mas aí tem uma ovelha que é negra ali no meio, e as outras ovelhas são branquinhas, e essa ovelha negra tem um olhar sinistro, mas mostra justamente essa questão racial, né? Assim que eles vão interpretar.
e mostra das pessoas que conquistam as coisas e querem ser Deus, né? Mandar em tudo. É assim que o clipe fala. Mas você pega a letra, você fica também horrorizado. Mas o clipe é pior que a letra, na minha opinião. Tem um momento lá que ele vira, o olho dele fica vermelho como se fosse dois lasers e começa a destruir tudo. Então é um clipe tenebroso, pesado. Então começa bonitinho com a ovelha, aí tem um sol ali em cima que ele vira tipo um fogo. E olha que interessante, porque chega no momento que ele está batizando pessoas na água. Então não é uma questão de mexer com a parte espiritual, a parte religiosa. O que é o anticristo? Né? Não é o Cristo verdadeiro, mas é o Cristo que vai substituir o Cristo verdadeiro. É o anticristo, é o genérico, né? Mas não é bem genérico. É o Cristo que traz esse mundo aí, bem-vindo uma outra dimensão. Então, por isso que num showzinho simples, que as pessoas nem fazem ideia, elas estão sendo levadas para uma outra dimensão, portais abertos e coisas densas. Por isso que nós que somos sensíveis, nos sentimos mal com tudo isso. Porque quando você tem um grupo muito forte indo para isso, você tem como se fosse aquele arrasto energético. E ao mesmo tempo, quem entendeu o vídeo que eu fiz sobre o Day Weekend, vai entender que há um processo de captura energética para a manifestação de entidades. Né? Essa é a razão, né, de tudo isso. De as pessoas entrarem lá e fazer uma troca. Olha, me dá sua energia e em troca isso. Aí o que faz mais fácil? São energias de 10 pessoas que se vão ou 70 mil pessoas no show. Então é mais tranquilo enfiar 70 mil pessoas que têm muito mais energia e elas serão ali alimento, né? Serão iscas de todo um sistema e uma troca justa, né? Afinal de contas, as pessoas estão pagando para ver. Essa é a realidade. Então, se você não percebeu, o trabalho, né, desse grupo geralmente é dessa forma, tá? É uma coisa que não é vista porque é espiritual, mas é percebida por quem é sensível. E o show dele, que aconteceu em São Paulo, realmente mexeu com muita gente. Tem muita gente sensibilizada energeticamente que não participou do show. Agora, eu estou fazendo umas previsões, né? Para daqui a alguns meses, essas pessoas que foram ao show, que são jovens e tudo mais, como essas pessoas estarão na casa delas. Seria até interessante vocês, se tiverem algumas informações, colocarem aqui nos comentários como ficará a atitude deles diante da sua casa, da sua vida, depois de alguns meses. Né? É isso para pensar. Bom, me alastrei um pouquinho a mais do que eu queria, mas é importante para vocês terem esse entendimento. Amanhã, domingo, né, terá a live, e nessa live então eu falarei um pouco sobre essas trevas, falarei sobre a simbologia, como o mal e o bem se manifestam, e esse momento atual de trevas que realmente é importante você perceber e saber lidar com isso. Eu agradeço por ter participado aqui desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, dar seu like e pense em tudo que nós falamos aqui. Algumas coisas parecem um pouco de viagem, mas boa parte tem um conteúdo muito informacional para você prestar atenção. Se não é o seu momento agora, dá uma pensada, assista de novo, guarda com muito carinho todas as informações, porque do mesmo jeito que o sistema é cíclico para captar várias gerações em várias épocas, nós também somos cíclicos para renovar nossa mente e abrir o nosso entendimento de acordo com o nosso crescimento espiritual. Tá certo? Honrar a todos, arrivederci, e até o próximo vídeo aqui no canal Web Terapias. E até daqui a pouco na live. Arrivederci!